Nós tivemos uma grande audiência na sexta-feira. Nós também assinamos o requerimento de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, para discutir especificamente um tema: a proposta de emenda à Constituição que o governador Romeu Zema trouxe à Assembleia para que a gente acabasse com a obrigatoriedade do referendo no ato de tentar vender as nossas estatais e também para diminuir o quórum de votação para que essa decisão possa acontecer, facilitando, tratorando o processo de aprovação da venda das estatais aqui na casa. Foi uma audiência muito importante, mas a gente entende que também é fundamental fazer a discussão sobre o papel das nossas estatais para além da questão do referendo, que é o primeiro passo da nossa luta, mas que depois dele nós teremos vários outros passos nessa longa caminhada. Por isso a gente solicitou essa audiência, para que a gente pudesse ouvir, dentro desse público de convidados tão estrelado, um pouquinho mais sobre a situação da CEMIG, da Copasa e do Estado como garantidor desses direitos, que são os direitos ao abastecimento de água, ao tratamento de esgoto e à energia elétrica, como motor, inclusive, de desenvolvimento econômico para o nosso Estado, que é um papel fundamental que a CEMIG garante. Então, a gente solicitou essa audiência para somar esforços nessa luta e para que a gente pudesse ampliar um pouquinho a discussão. Nós dividimos a nossa manhã de hoje em 3 painéis. O primeiro painel se chama Privatização a todo custo, custa caro para a sociedade. O segundo painel fala especificamente sobre a CEMIG, entendendo as razões pelas quais a CEMIG não deve ser privatizada. E o terceiro painel, por que a privatização da Copasa não interessa ao povo mineiro. Então, para cada um desses painéis, os nossos participantes vão ter um tempo de exposição e eu peço com muito carinho que a gente mantenha esse tempo entre 10 a 15 minutos, porque a gente tem muitas pessoas importantes para ouvir e aí a gente vai conseguir ouvir todos e ter uma participação, inclusive, dos convidados. Além dos convidados que estão presenciais, eu queria agradecer muito o doutor Aloísio, o Murilo, o Emerson, o Carlos Wagner, o Eduardo Pereira, João Bosco, o Jefferson e o Esteliano. A gente também tem a participação online do sociólogo, professor e escritor, professor Gessé José Freire de Souza. E a gente também convidou o secretário de governo, Gustavo Valadares, que nos informou por ofício que não vai conseguir comparecer. Respeito muito o secretário de governo, que é parlamentar dessa casa, mas considero curioso que ele não tenha ao menos enviado alguém para representá-lo para uma discussão que é tão importante. Apesar disso, o deputado João Magalhães, que é líder do governo aqui na Assembleia, disse que vai participar da reunião e que vai comparecer aqui na manhã de hoje em algum momento, e seria importante ter a presença deles para que o governo traga a sua posição aqui para além de notas no jornal. Por que eu digo isso? Porque o governador tem mandado e tem feito medidas administrativas para conseguir aprovar a privatização das nossas estatais mais importantes e mais centrais, mas ele não se pronuncia sobre isso. É semelhante à questão do ICMS. Se a gente chega nas redes sociais do governador, que é de fato onde a população tem acesso às opiniões dele, e não por mensagens que ele envia à Assembleia, a gente não vê posicionamento sobre isso. Curiosamente, a gente não vê também sobre a proposta de aumento de impostos que ele protocolou aqui na casa. Registra a presença do deputado Aleco Pimentel, nosso companheiro de bloco também. Então, a gente não percebe o governador se pronunciando em público sobre esses assuntos que a gente sabe que são bola dividida entre o povo mineiro. Um dos motivos dele querer o fim do referendo é porque ele sabe que o povo de Minas não é a favor de vender o seu patrimônio. Então, nas redes sociais do governador, nos canais de comunicação que ele utiliza para chegar ao grande público, ele finge que esses assuntos não interessam, então seria muito importante a gente ter aqui alguém falando em nome da voz do governo.